tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, e é por conta de coisas de Deus, na preparação no DLI, né, na base da Força Aérea Americana, que é um curso de preparação técnica, linguística para as operações que você foi designado para fazer, que eles chamam de follow-on training, né, a progressão do curso. Ele te prepara linguisticamente, tecnicamente documentos, para depois você ralar lá no campo de Coronado. Só que nesse período aí, os exames médicos lá nos Estados Unidos, eles encontraram sickle cell trait no meu sangue, né? Traço da anemia falciforme. Basicamente isso. Que diabo é isso, macho? É uma mutação nos glóbulos vermelhos do sangue, né? Para quem é na área de medicina aqui no Brasil, sabe muito bem o que é isso. Que complica quando você faz atividade de circuito fechado com pouco oxigênio. Quando você entra na seara de ambientes que tem pouco oxigênio, que é mergulho e salto livre operacional, né? Grande altitude. Ele falou, pô, cara, eu sei que você é mergulhador de combate, eu sei que você é precursor paraquedista lá no Brasil, mas aqui é impedimento você fazer esse curso com esse problema genético que você tem. Caramba! Então, a partir daí eu fui movido para o curso de liderança da Marinha norte-americana, lá em Pensacola, NetSAF. E foi aí que minha vida mudou. É mesmo? Na verdade, minha vida mudou de curso em vários momentos. Mas esse aí, na carreira profissional, foi peculiar na minha atividade. Mantém. Talvez se eu prosseguisse nesse curso, se eu não tivesse esse tipo de mutação no glóbulo vermelho, não tivesse esse impedimento médico para poder partir, não foi físico, não foi nada, eu, de repente, só teria a vaidade e o orgulho de ostentar no meu peito a águia e o tridente, né, e a garruncha armada. Era um sonho particular meu, mas talvez eu não teria apreço de aprender com os americanos sobre os quesitos de liderança, e que essa ferramenta e essa possibilidade, tempos depois, né, proporcionou a minha marinha, a marinha que me colocou nos Estados Unidos, a multiplicar essa informação dentro dela e mudar o grau de mentalidade da liderança nos nossos militares. E tudo existe um porquê, existe um propósito, né? E na minha breve opinião, humilde opinião, toda essa demanda é controlada por Deus. Como que esse curso ele influencia no desenvolvimento de habilidade de liderança? Perfeitamente. Então, excelente pergunta. O curso de liderança, anexado à tal da pista de liderança, que é um formato físico, não foi produzido pelos americanos. Quem idealizou essa pista de liderança foram psicólogos do exército alemão no pós-Primeira Guerra Mundial. Vamos voltar um pouco na história aqui. Depois da Primeira Guerra Mundial, os aliados impuseram aos alemães restrições muito severas, tanto no campo da formação militar, como também no campo econômico e político. Bom, o exército alemão entendeu que podiam tirar tudo deles, exceto o seu grau de mentalidade na questão de liderança. Então, esses psicólogos renomados criaram uma plataforma baseada em situações de missão físico, que formava tanto oficiais como sargentos de meio. Como ele tinha poucos oficiais, né, muitos morreram na Primeira Guerra Mundial, e aí eles tinham que o quê? Passar um nível de educação e aprimoramento, liderança e capacitação nos seus sargentos de meio. Isso é o nível aqui, hoje em dia, falando dos primeiros sargentos e subtenentes, né, ou suboficiais. Então, ali eclodiu a ideia quando se fala hoje nos estudos, né, da Blitzkrieg, a pessoa só imagina a Blitzkrieg naquela evolução do ataque de cavalaria, aeronave de bombardeio, né, que eram os Stukas, junto com infantaria, né, num golpe relâmpago, né. Era bater e correr, um golpe maestral do exército alemão que precedeu a Segunda Guerra Mundial. Por trás daquilo ali, por trás de tudo aquilo ali, estava a formação de liderança do exército alemão, que era a tal da liderança, que já existia nos tempos dos exércitos prussianos. Vamos lembrar que Clausewitz é considerado o senhor da guerra, né? Tem lá o On War, de Clausewitz, é um livro fantástico sobre aquele grandioso general prussiano. Então, existe uma genética na atividade de liderança do povo alemão até o nível de Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, basicamente,
Assim como a tecnologia alemã dos campos de guerra e a mentalidade de formação militar alemã foi externada para muita gente, inclusive para os americanos e os ingleses. Os americanos fizeram, né, apanharam esse tipo de argumento, essa plataforma, junto com os seus instrutores, levaram para os Estados Unidos, como foi também com Werner von Braun, né, o criador do ônibus espacial, também um cientista alemão. Foi preservado em vida e foi levado para os Estados Unidos para poder desenvolver toda essa arte aí. Então, resumindo, hoje essa plataforma que foi criada depois da Primeira Guerra Mundial, ela seleciona pilotos de caça de Israel. Ela treina oficiais de West Point do exército americano. Treina aspirantes de Anápolis. Não, a de Anápolis eu falo que é a escola naval dos Estados Unidos, correção. E ela treina também o corpo do exército britânico, né, dos oficiais. E o americano passou a desenvolver melhor essa arte. Eles aproveitaram o que o alemão desenvolveu e passaram a flexibilizar e aprimorar essa arte no campo militar dele. Mas nos Estados Unidos, ele acabou passando esse desenvolvimento para o campo civil. Muito mais do que o militar. Então, assim, ó, liderança é uma coisa global. Ela não é restrita à área militar. A única coisa que eu vi que diferencia a área militar para o campo civil é sobre as questões de ordem unida, sobre hierarquia, sobre esse tipo de modelo. Mas ela é global. O que tem no campo militar se traduz para o campo civil. Até porque todo e qualquer grupo existe no final alguém que manda e alguém que obedece. Até numa coluna de formigas ou numa colmeia de abelhas, tem naturalmente, na matilha de lobos, tem quem manda naturalmente e quem obedece. Então, isso é uma sinergia que anda no campo do ser humano, que é trabalhado até os dias de hoje. Então, posso afirmar, tecnicamente, que uma vez aplicado as funções da pista de liderança para o indivíduo que nunca passou por ela, a gente tem que garantir, e podemos garantir que esse ser humano possa se desenvolver no campo da arte da liderança, se ele assumir a função de liderança, ou numa empresa ou no campo militar. E ela é extremamente flexível, eu posso aplicar no viés militar ou posso aplicá-la no campo civil. Pronto, o senhor falou de viés militar. Quais são os principais tópicos abordados no curso que prepara assim, os participantes para liderar efetivamente em ambiente militar? O que é? Vamos lá. Primeiro, lá no curso, é um curso de 1 mês e meio, quase que 2 meses, né? Intensivos. E aí a gente vai, como todo mundo já era militar, os estrangeiros, todos eles eram militares, lógico. E eu também. Então, muitas coisas eram semelhantes. Era só traduzido do português para o inglês, que o que eles passavam lá não é nada diferente do que a gente passa aqui na teoria, né? Sobre o campo do conceitos gerais de liderança, hierarquia, disciplina, entre autoridade. Mas a aplicabilidade eu notei que era diferente. A visão era diferente. Então, ó, o que rola nos tópicos lá? Perfil de personalidade, nutrição, prontidão física, programa de aconselhamento, sistema judiciário militar, né? Traços da liderança, né? Então, estudo de campo, conceito de estudo de campo é muito aprimorado lá. A gente tinha que estudar as personalidades das guerras do passado para saber os erros e acertos desse camarada e o que a gente pode fazer para potencializar uma instituição. Então, eu estou resumindo aqui basicamente esses pontos, né? Então, cada tópico desse era nível assim de 40 a 70 slides, né? Tinha tópicos que a gente ficava 2 dias estudando enclausurado lá, para estudar profundamente a razão de ser de cada tópico. Como é que eu posso utilizar o altruísmo para poder influenciar algumas pessoas a fazer aquilo que eu desejo fazer? Não como pessoa, mas como instituição. Não é isso? Sim. Vamos imaginar que homens dão a vida por medalhas e barretas, né? Pelo menos na área militar, né? E basicamente um reconhecimento já é mais do que o suficiente para poder fazer com que você se sacrifique lá na frente. Mas a ideia é você fazer um autoestudo, se desenvolver para a coisa não ficar tão metódica, tão robotizada, né? Tipo, vou olhar o rig para ver como é que eu posso trabalhar o meu melhor soldado. Vou fazer uma coisa mecanizada, mas fria. Não, você aprende teoricamente para poder desenvolver isso na prática. E à medida que você procura se desenvolver e trabalhar as pessoas no campo de laboratório, você passa a ser natural. Não pode ser metódico porque assim, vai lidar com pessoas. Pois é, mas o soldado, o soldado assim, o nível subordinado,
cabos e marinheiros e soldados têm o melhor olhar clínico para suas atitudes de liderança. Eu vou ser abusado em falar que só quem pode... Eu vou repetir. Só quem pode definir se você é líder de verdade ou não dentro da sua unidade são seus subordinados. O problema é que muitos líderes, muita gente que está numa graduação superior, não entende dessa forma. Mas por que a aplicabilidade do americano é diferente? Porque ele depende dessa opinião para poder subir. O americano, ele gradua, eu estou falando em nível de praça, né? Ele só gradua o elemento para posto, graduação acima, né? De cabo para sargento, sargento para terceiro, segundo para primeiro, se o feedback da soldadesca for positivo. Se não for positivo, ele fica na mesma posição ou então é rebaixado. Então a preocupação dos líderes que estão acima está metodicamente voltada para os que estão abaixo. Se o comandante tiver um sinal negativo de que aquele elemento que está acima está desrompendo a atividade de liderança dentro do quartel, ele é rebaixado ou retirado da função. Ele não tem garantias. Então eu posso, agora uma opinião pessoal minha. Qual é o principal câncer nos pilares das Forças Armadas? Favoritismo. Esse é o segredo. O favoritismo, a peixada, é uma coisa que fraciona os pilares das Forças Armadas. Porque assim, se você quer mostrar lá a sua força de vontade, a sua paixão pelo que você está fazendo dentro da instituição, e você não é reconhecido, e outro cara que não está fazendo absolutamente nada com o braço cruzado, e é alçado a uma recompensa, você não vê sentido em ter que lutar. Você não vai ver sentido nenhum em ter que lutar. Porque quem não está fazendo nada, basicamente, está fazendo um basicão na mediocridade, está sendo alçado ao nível superior, ganhando prêmios e você não está ganhando nada, pô. Então não vale a pena. Isso eu posso provar cientificamente, tá? Tem um estudo aí no YouTube lá que você pode botar macaco prego com pepino. Pepino e uva. Bota no YouTube depois, para aqueles que quiserem ver essa minha comprovação científica. Né? O macaco prego, 2 são testados numa jaula, colocado uma pedra na mão do macaco prego, ele apenas tem que devolver para a pesquisadora. E ganha uma recompensa. O primeiro ganha um pepino. Pô, pepino, o macaco até se alimenta, mas não gosta de pepino, né? Pepino não tem gosto de porra nenhuma. Então esse macaco ele prova, aí olha pro lado, aí o outro faz a mesma coisa e ganha uma uva. Pô, na primeira ele já dá a cambalhota, puto, cara. E aí quando ela repete com ele essa nova tarefa e dá pepino de novo, ele pega o pepino e joga na cara da pesquisadora. Se no macaco prego, que é irracional, já revolta, imagina um ser humano que tem nível de mentalidade de raciocínio. Então, basicamente, o que eu vi lá, que um dos meus mentores e instrutores era nivelado capitão de mar e guerra, né, da reserva, né, Mr. Abbott. Ele explicou isso muito claro para mim. Favoritismo, tinha lá no painel lá um corte, favoritism, tem um X bem grande. Isso aqui nós temos que tirar do dicionário da nossa marinha americana. Isso aqui a gente tira do dicionário. Então tem muitas leis e muitas ferramentas na visão da marinha americana em liderança que são distintas da nossa atividade aqui no Brasil. Eu digo que a visão americana ela está mais hoje vocacionada para o campo civil, que trabalha com recompensa para quem faz mais, né? Você trabalha mais, se desenvolve mais, você ganha mais. Né? Como diz aí no BPEB o coronel De Paula, que era um veterinário que cuidava dos cães lá, não sei se você lembra desse. Sim. Ele falou, na minha época, Capitão De Paula. Ele informou uma coisa bem bacana, que eu digo, eita, ele tá certo. Para ter o melhor time, você tem que ter obrigatoriamente o melhor CT, sem treinamento. Todo grande time tem um grande CT. Vamos falar do Palmeiras, então. Não, basicamente, os times, as instituições que trabalham nesse nível, ele tem no gráfico um aspecto de ganho muito maior. Pô. É claro isso. O cara é muito bem tratado, tem boa alimentação, excelente uniforme, excelente pagamento e ele produz mais. E pode selecionar os melhores, né? Porque tem dinheiro para isso. Então isso dá conta do Real Madrid, Barcelona, Chelsea e outros times que começaram a perceber essa possibilidade, passaram a ter grande sucesso. Vou trabalhar no campo da simplicidade. É simples. Não vou longe, não. Eu brinquei aqui a hora falando sobre Palmeiras, mas era sucateado. Hoje é real o que eu tô falando. Hoje qualquer... É um nível de mentalidade. Qualquer hoje atleta que tá lá fora que fala que é pra vir pro Palmeiras, vem. Porque começa a ver Abel Braga.
Olha o líder que o Abel Braga está hoje dentro do Palmeiras Futebol Clube. E anexado a isso vem as questões humanas, né? Aí vem um trato humano. Não adianta nada também você ter uma instalação super poderosa, toda de porcelanato, toda bonitinha, se o trato humano é corrupto, é corrompido. Você não liga tanto para o subordinado. No final de tudo, é a resposta que você dá à pessoa que está trabalhando para você. Aí já estou tendenciando isso aí para o campo civil, tá? Sim. Então, quando a gente aplica essa ferramenta no campo civil, a gente não permite que certos problemas ocorram lá na frente e causam um prejuízo enorme de dinheiro para você. Vou dar um exemplo aqui, sem citar instituições, tá? Sim. O fato, o camarada estava trabalhando por uma empresa com um nome pontual aqui no Brasil, trabalhando de segurança patrimonial. E aí eis que esse camarada pegou um cachorro, vira-latinha, e espancou o cachorro na frente dos clientes. Não sei se você lembra desse episódio. Sim. Não vou citar aqui a instituição, logicamente. Claro. Não. E aí, esse cachorro voltou para o mesmo ponto que ele chegou, borrando sangue, e morreu na frente dos clientes. Tempos depois, o Ministério Público foi lá e fecha a loja. Aí eu pergunto para você, o que é que a Caixa lá daquela instituição tinha a ver com isso? O que é que o cara do almoxarifado tinha a ver com isso? Tudo. O que é que o cara do caminhão tinha a ver com isso? Na verdade, me permita a correção, Sim. Nada. Ele não tinha nada a ver com isso. A culpa foi do cara que praticou esse delito, que não vestia a camisa da instituição. Concordo. Quando eu disse tudo, me fala sobre a omissão. Sim, mas essa omissão que o americano chama de accountability e responsibility, que para nossa tradução é responsabilidade, né? Sim. Mas para a visão americana, accountability e responsibility tem um teor diferenciado. Se você é chefe, é supervisor de uma fração ou de uma grande companhia, o que o seu subordinado fizer para deteriorar o nome da sua empresa, no final das contas, a culpa é sua. A conta vai para você. Individual. Porque quem respondeu aos jornais sobre o ato malicioso do camarada que estava lá, impensado, vamos dizer assim, salvo o melhor juízo, ao menos em tese, né? Mas fato foi que ele executou um cachorro na frente de todo mundo. Então, fez com que manchasse a imagem daquela instituição. Mas ele não tinha nenhum apreço e responsabilidade porque ele estava envergando. Ele estava trabalhando para outra equipe. Deu para entender a situação? Sim. Então, o nosso campo de instrução, ele orienta antecipadamente para que isso não seja feito. Para que você pense, raciocine e calcule as suas ações para não ter prejuízo institucional. Essa blindagem, essa coisa toda, cai na fazer aquilo que é correto. Bom, mas aí erros acontecem? Sim, claro, e vão continuar a acontecer. O negócio é diminuir o dano. Agora, o prejuízo é incomensurável. Fato. Pegou a visão? Fato. Eu estou até simplificando a capacitação dessa pista para o campo civil. E estamos, se Deus quiser, num viés de colocá-la à prova no campo civil futuramente. Vai dar certo. Amém. E assim, esse projeto aí não tem como ele não ser vindouro. Lembra que eu falei que você pode projetar uma coisa boa começa na sua casa, no seu bairro, na sua comunidade, na sua capital. E se eu tiver condições de multiplicar isso para o campo civil, eu vou melhorar a minha população. Estamos em fase micro. A Projetando o macro. É a mentalidade. Eu vou mudar a mentalidade da minha população. É isso que o americano faz. Ele estende isso para o campo civil, para poder o civil trabalhar com essa arte da liderança, fazer um intercâmbio entre militarismo e campo civil, porque o campo da liderança é complexo, né, cara? É global. Ela não diria assim, ó, campo militar, campo civil, só muda a nomenclatura. A área efetiva é a mesma. A nossa Marinha, ela norteia a sua área de liderança no que chamamos de Rosa das Virtudes, né? E o primeiro nome da Rosa das Virtudes, até é bacana falar isso, é honra. Ladeado com lealdade, entre outros atributos, né? São 16, salvo o melhor engano, são 16 pontos de virtudes que a instituição marinha fica exortando para os seus militares. Cabe a nós, a cada um de nós, né, cumprir o nosso dever, né? Quando o senhor fala sobre essa etapa, essa do funcionário, as coisas acontecendo, etc. e tais, a gente começa a olhar há algum tempo. Sim. E hoje a gente já começa a observar alguns aspectos diferenciados, que é, por exemplo, consultoria hoje dentro das empresas. Sim.
E aí há a necessidade de se valer de uma pessoa que tenha conhecimento. Sim. Não é... Porque uma coisa é muito fácil. Eu posso muito me aparentar, chegar num local, falar bem, ter uma boa oratória, mas não ter conhecimento. Hoje a gente vive, né? De rótulo. Muitas pessoas vivem de rótulo. Você tocou um assunto muito importante. Vai lá. Não tem conteúdo, é rótulo. E o rótulo, à medida que há fricção, ele vai se esvaindo. Sim. O conhecimento, o conteúdo fica. Então, as grandes marcas, as grandes estatais, empresas... Inclusive, se você é um grande empresário, tem interesse de ser um dos patrocinadores desse projeto, eu tomo até a liberdade de estar falando isso aqui nesse podcast, até porque nós já tivemos essa conversa em off. Está aberta uma grande possibilidade para você ser um dos precursores no nível nacional, né? Você tem um camarada com formação no curso de liderança dentro da Marinha Americana, que está com um projeto aí, bem alinhado, que se tudo der certo, muito em breve que vai dar certo. Amém. Muito em breve vai estar aí nível nacional. E não sei os modos ainda, mas a gente vai alinhar muita coisa. Sim. Me coloco desde já à disposição desse projeto. O que o senhor precisar e tiver ao meu alcance aí, estamos juntos e misturados. Grato pelo seu apoio. Eu digo assim, lembra que eu falei que a palavra vencerá? Sim. E quando eu saí dos Estados Unidos, eu não dormi na aeronave. Com um sonho, porque eu viajo na maionese, né? Eu sou no mundo do Bob, né? Eu gosto muito de... mundo da fantasia, mas isso não é fantasia, não. Porque você para pensar. Cuidado com os vendedores de fumaça, né? Os peruanos chamam de vendedores de humos. As pessoas que aproveitam-se do temor de outras pessoas, né? Da desorientação das pessoas no mundo, e acabam se aproveitando disso para convencer que o que ele está fazendo é correto para mudar a sua vida. Eu chamo de vendedor de fumaça, que o cara vai só na tal da palavra. A palavra tem potencial para o bem ou para o mal. Então, você, no coração, eu vejo que você... O cara transformou minha vida porque falou isso comigo. A pista de liderança, ela não é essa ferramenta. Pesquisa sobre os coveiros de sonhos depois. Ela não é essa ferramenta. Ela é uma ferramenta prática que você vai se lançar no terreno e vai expor todas as suas idiosincrasias, seus medos, suas possibilidades, suas potências. E vai ter pessoas com experiência de vida para poder orientar uma melhor tomada de decisão. Muitas pessoas já passaram por lá pela pista, desde quando ela foi criada aqui no campo da Marinha. Só que ela, como eu falei antes, né? Ela foi criada com viés e visão especificadamente militar naval. Ela não foi aplicada, acredito eu, salvo o melhor juízo, para ter essa visão no campo civil. Porque todo mundo, às vezes, que vai testar a pista pela primeira vez, sendo militares ou civis, pelo menos aqui em Brasília tem uma. E o comandante me permite ser supervisor da pista de liderança. Muitas instituições como polícia, bombeiro, né, o colégio militar já foi para lá, eu tive o prazer de levar o colégio militar de Brasília para lá. Crianças jogam esse jogo, né, a partir de 12 anos, já se... E é o mais importante. Formação. A gente prepara mais cedo esse jogo. Então, assim, eles ficam assim, como é que uma coisa física tão simples consegue me deixar em reflexão? Não é verdade? Então, assim, a gente faz estudos históricos, cara. Liderança não é uma coisa complexa, não é tão simples assim. Então, essa ferramenta faz com que o cara reflita. Eu vou voltar pelo menos melhor. Ou eu vou voltar daquele campo estudando essa ideia, porque para o civil é perda de dinheiro. Para nós militares é questão de vida. Vamos imaginar que em vários pontos do mundo, da fase da humanidade, por conta da vaidade de um só homem, muitos problemas já aconteceram no mundo. Exemplo, Chernobyl. Ela explodiu, para quem assistiu lá o filme Chernobyl, o documentário de Chernobyl, porque um cara, na época da União Soviética, que achava que estava no controle de tudo, não ouviu o jovem cientista novinho que estava, camarada, as placas aqui de urânio vão dar merda. Vão superaquecer, não tem como resfriar mais não. O controle está comigo. Uma soberba do rei Xerxes. E aí acabou, quando explodiu, esse cara até sobreviveu. E não assumiu a culpa
pela merda que ele fez, né? Digamos assim, desculpa aqui a palavra mais forte. Sim. Vou tocar outro assunto de estudo de caso, porque quando a gente cheguei dos Estados Unidos, tudo para mim é estudo de caso. Se eu não me engano, Varig 254, 1989. 3 de setembro de 1989. O chamado voo sem volta. Podem pesquisar aí para vocês prestarem. A vaidade de um só homem fez uma aeronave da pane seca lá em plena selva amazônica e despencar lá de cima, de 30 mil pés de altitude. Porque não deu atenção, teoricamente falando, salvo o melhor juízo, a um copiloto que era mais jovem do que ele. Quando a gente, os que estudam o campo da liderança começam a fazer o estudo de caso, começam a puxar o fio da lã, tudo teve um passado, teve uma conexão. É o tal da junção de merdinha, né? Uma porrada de merdinha que acabou dando um merdão. Ou alguns falam que é a bola de neve, né? E que pessoas com irresponsabilidade, né, não barram aquele elemento que vai provocar um problemão para a empresa lá na frente, pô. Porque o cara, no limite das suas vaidades, não se interessa em blindar a instituição que ele fala e que ele invega a sua própria farda. Caramba. Pegou essa sensacional. Visão? Pegou essa visão aí? Sim. Então, ali é também uma fogueira de afegão, é um campo, digamos assim, né? Aquele campo, aquela quadra formada fisicamente no campo da nossa marinha, que o comandante, respeitosamente, o atual comandante, ele me dá condição de poder gerenciar e aplicar metodologia, a gente testa lá. Eu tenho a oportunidade de aplicar essa metodologia e o feedback, perguntem àqueles que passaram pela pista se é real ou não é. O feedback, pelo menos aquele pessoal que eles dão, é essa aí, é reflexão. Pô, camarada, como é que eu não sei dar um nó para salvar a minha vida? Pô? Tem pessoas que vão lá e os medos são mostrados. O cara tem medo de altura de um muro, pô. Nunca andou em cima de um muro, um simples muro. E aí, esse medo é mostrado lá em loco, para todo mundo ver. E o que a gente faz? Pô, cara, eu escondi esse medo durante muito tempo e aqui eu me expus. Eu tô com um problema. Todo mundo tem seus medos, pô. Eu também tenho os medos. Faz parte. É a hora que a gente chega com o camarada, né? Porque o ser humano por si só, às vezes por questão de vaidade, é vaidade também. Ele não quer se expor seus problemas, suas limitações no meio da multidão ali. Pô, o cara, eu sou, né, no nível graduado. Consegui um status vou mostrar que, pô, eu tô meio de altura, tá louco? Vai dar merda. Mas aí a gente chama o cara no canto, ou a pessoa no canto, e vai lá e dá uma ideia. Pô, você precisa melhorar esse atributo, porque é função sua. Não é lá na frente, no campo de batalha, que você vai mostrar seu medo lá, em cima da hora. Porque você vai atrapalhar a tarefa, vai matar gente, pô. Então a gente vai ter que separar aquele elemento, trabalhar o medo, altura. Vamos separar aquele elemento e trabalhar o medo, oratória. Tem gente que se esconde na multidão, né? Passa o tempo na carreira militar, fica leve. Enquanto ele puder... Tem gente que não consegue olhar no olho a olho pra falar contigo. Tem gente que fala com você assim. Por questões de temperamento personal, é normal, tá? Sim. É normal, a gente respeita esse lado. Mas só que se você se lançou para estar inserido na atividade militar, ou até mesmo no campo civil, e tem uma projeção de carreira, vai chegar um momento que a responsabilidade vai bater na sua porta, pô. Você vai ficar se omitindo o resto da sua vida por isso? E quando essa atividade chegar? E quando for sua vez de assumir a cadeira? Como você vai manobrar? Por que você não se preparou antes? Então, olha só, muitos jovens hoje têm um nível acadêmico da NASA, altíssimo, nível altíssimo, mas nunca se preparou na sua juventude para trabalhar com o ser humano. Com um conjunto de pessoas. Ganha um canudo na faculdade, chega na hora para trabalhar com uma multidão de pessoas, vai se deparar, vai colar as placas, né? Vai ficar branco. Não vai ter condições de gerenciar nada. Ele é tecnicamente bem pautado, pô. Nível de conhecimento absurdo. Porém, para projetar isso. E para realmente liderar, para assumir as funções, né? Ou ele passa a bola para alguém... Bom, eu usaria a ferramenta do delegar, né? Porra, camarada, você manobra aqui, eu vou ficar na cadeira, deixa você subir na manobra. Tem desses também que fazem isso. Ó, o dono do Real Madrid, ele se preocupa se o Cristiano Ronaldo é um ás do futebol? O dono do Barcelona, na época, estava se preocupando se Ronaldinho era o bruxo que fazia mágicas? Ele não estava nem aí para isso. Quer dizer, ele não estava com vaidade de querer se expor na frente do Ronaldinho. Deixa o Ronaldinho aparecer, porque eu sou o dono. Imagina que o dono. Se o Ronaldinho ganha o que ganha, imagina o dono que paga ele. Deu para entender? Sim. Então, assim, o problema de algumas instituições é que as pessoas não permitem que você ascenda porque você tem um grau
sei lá, seja espiritual, cognitivo, seja o que for, para poder ali, entendeu? A da vaidade, né? Tá parecendo mais do que eu que sou o dono. Ele é meu funcionário. Quebra as pernas dele. Aí o cara, camarada, mentalidade. deixa ele jogar, pô, deixa ele se expor, deixa ele, né? Ele tá projetando a minha imagem, pô, a minha imagem da minha empresa. Não cabe aqui ter vaidade, pô. O pessoal comumente fala, né? Prego que se destaca, toma martelado na cabeça o tempo todo. Aí você vai ver ali, ó, caras como Ayrton Senna, vai ver o filme lá, Ford versus Ferrari, em que, porra, o cara é um astro, é um ás, mas só que a inveja dos homens, né? Vamos dizer que estamos aqui diante de uma... já que estou acostumado com militarismo. Uma mulher, diante de uma mulher, diga assim, ó, uma vez o Subossal Noel, um abraço, Subossal Noel, precursor paraquedista, mergulhador de combate. Bom. Hoje está servindo ao COT, o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal. Bom. Foi no passado ali meu mentor, né? O cara que eu cheguei lá, ele tinha muitas... tinha suas idiosincrasias, né? De mentalidade. Ele falava assim, ó, se você não sabe, você acha que ó, o ciúme da mulher é complicado, teste, prove o ciúme de um homem. O ciúme do homem é 10 vezes pior do que o ciúme da mulher. Então, ciúme de homem, né? É aquele cara que você faz tudo bem, aí às vezes o comandante, o seu gerente, o seu supervisor, vai lá dar, porra, bom trabalho, garoto, na frente de todo mundo. E eu vou lembrar daquela parte bíblica, né? Que eu, da minha maneira, eu falo assim, ó, maldita a hora foi... Não foi maldita não, porque foi de coisa de Deus. Me perdoe, Senhor. Maldita a hora que Deus foi elogiar o Jó pro diabo. Não sei se você lembra dessa passagem. Que o diabo chegou no celestial lá. Aí, diabo, onde é que você tava, cara? Não, eu tava andando pela terra. Aí ele, aí mesmo. Viu lá meu servo Jó, homem reto, né? Temente a minha pessoa. Cara espetacular. Aí o diabo olhou pra trás assim, quem que você tá falando? Jó? Pô, também você dá tudo pra ele, pô. Tira o que é dele pra ver se ele não blasfema na tua cara. E aí Deus, eita, testei o Jó. Agora eu botei a prova. Entendeu? Pô, vai lá, mas não mata ele não. Aí o diabo foi lá e tirou tudão. Matou família, queimou fazenda, tirou tudo. E ele não caiu. Aí o Deus falou, tá vendo aí? Falei você que ele não ia cair? Aí não, pô, você não toca nele, deixa eu tocar nele, pô. Ele toca, mas não mata. E aí tocou, aí veio a tal da lepra, ficou tirando ferida com caco, né, de telha, ficou humilhado lá. Pô, a esposa dele ficou lá, pô, larga teu Deus, né, foi os parceiros dele ali, os parceiros lá, pô, cara, tu tá tumultuado, você tumultuou, você pecou aí. E ele segurou a onda. Então, assim, quando a gente vai pro mundo real, pro nosso mundo do dia de hoje, às vezes um superior te elogia publicamente e você, naquele meio ali, tem pessoas, homens ali que tenha uma vaidade muito gigante. Tem que tomar cuidado. E a depender de quem está exortando você, né? Se for homem ou mulher, é pior ainda. Porque aí lá na frente ele te pega na esquina. Eu tô falando aqui fatos concretos e reais que acontecem no dia de hoje. A Ayrton Senna foi assim, Ford versus Ferrari foi assim. São filmes assim, filmes e documentários de vidas reais que é para um homem parar para pensar e refletir, pô. Mas sempre vai ter aquele tal do filho da puta que vai guiar você para um momento da vitória, né? Lá você vai ter a glória, mas até lá você chegar lá, você vai apanhar muito, cara. Você vai sofrer muito, porque você está fazendo nada mais do que bem a sua instituição, porque você crê nela. Mas aí você aparece demais, você é elogiado e acabou, as pessoas têm uma tendência de perseguição, né? E que não vai dar, no final só vai prejudicar, não vai dar em nada, vai dar em prejuízo. Porque você está impedindo que aquele elemento, né, exorte o nome da instituição, trabalhe em prol dos demais e acaba só, como eu digo lá no meio, né, furando o casco do navio, né? Tá furando. Existe aquele elemento no meio, aí vamos botar aqui para a parte de mergulho de combate, que tem uma atividade lá de carregar bote na cabeça, né? Tem cara lá que folga o braço e quer se aproveitar da capacidade dos demais. Os próprios alunos bicam o cara para fora. Tem que ser. Rito de iniciação de sociedades tribais. É basicamente isso. Tem que ser. Camarada, é o seguinte. Fechou, né? Porra! Que sensacional. Nós ficamos de falar aqui. Tem tantos assuntos. É porque, gente, o podcast ficou bem desse aqui. Mandar um abração para os 59.315. Isso é o que está documentado, mas eu tenho certeza que tem mais.
que são combatentes, peacekeepers, capacete azul, boina azul, em qualquer que seja a missão que você foi, qualquer que seja a instituição também, Exército, Marinha, Aeronáutica, forças estaduais, forças de segurança do mundo civil aí, se você é capacete azul, boina azul, esse é o nosso podcast do Peacekeep, do qual eu tenho muita honra de estar conduzindo, só sou mais um, esse podcast não é do Rei News. Meu nome é Rei News, eu poderia colocar podcast do Rei, mas é longe de mim desse egocentrismo que não faz parte. É o podcast do Peacekeep, é seu, é nosso.